noite, meu nome é Brenda e sou da Tradução LB. Hoje, dia 19 de novembro de 2020, trago para vocês como tema suicídio. O índice de suicídio aqui no Japão, no mês de outubro, teve um grande aumento e hoje nós vamos falar sobre isso. Inclusive hoje, também quebramos o recorde de infectados do coronavírus, que no Japão inteiro acho que foi mais ou menos 2.200 pessoas, mais ou menos, E quebramos o recorde e a tendência é aumentar, mas o suicídio está matando mais do que o corona, Então hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Já quero começar o vídeo, quebrando alguns mitos sobre o suicídio, porque existem pensamentos, de que se você falar de suicídio, você está incentivando as pessoas a se suicidarem, que na verdade não é, E isso que eu tô falando é um dado divulgado pela Organização Mundial de Saúde, Que você falar sobre suicídio da forma correta, na verdade você está ajudando a pessoa a evitar, se suicidar. Então, quebrando aqui um primeiro mito. O segundo mito seria que as pessoas que se suicidam, elas têm depressão, que na verdade também é um mito. Na verdade, aqueles que são diagnosticados como depressão, eles, por mais que eles talvez tenham esse sentimento, tenham as dificuldades deles, interior, como eles estão se tratando, o suicídio, na verdade, tem, mas é a minoria, tá? E também o que nós não podemos falar, ou que é melhor evitar falar, são os locais e as formas que o suicídio acontece. Porque daí a pessoa já tá com vontade, então eu vou naquele lugar. Então eu vou fazer desse jeito, tá bom? Bom, então vamos começar a falar sobre o que tá acontecendo, Na verdade, o Japão, ele é o 7º país que tem mais suicídio no mundo. Aqui no Japão, a cada 16 minutos, uma pessoa está se suicidando. E isso, assim, é um absurdo, 10 anos atrás, o Japão, em média, tinha 30 mil pessoas que se suicidavam todos os anos. E o governo, então, ele disponibilizou, desde aquela época, telefones 24 horas com psicólogos, e também sala de bate-papo para você poder estar desabafando e assim, a pessoa poder assim ser ajudada por um profissional. E, por causa desse esforço, o número tem abaixado e de uns anos para cá tem sido 20 mil pessoas que suicidam. Mesmo assim é alto e o Japão é o sétimo país com mais suicídio no mundo, Só que o que aconteceu? Aconteceu que o mês passado tivemos 2.000 pessoas que se suicidaram. E esse aumentou 40% comparando com o ano passado, E gente, isso assim, pra mim foi assim um choque, Porque a gente sabe, não é só o corona, problemas financeiros, problema dentro de casa, existem vários problemas que estão acontecendo que estão levando as pessoas a tirar a própria vida, Bom, então, o que está acontecendo também, no normal, a maioria, quem se suicida, por exemplo, falando do ano passado, 14 mil foram homens e 6 mil foram mulheres, só que esse ano tá diferente. Esse ano, sim, tem homens se suicidando também. Tivemos 20% de aumento dos homens e 80% das mulheres, Então, por que isso? Porque tinha violência doméstica, Mas os maridos estavam trabalhando ou não tinha muito tempo em família. Mas agora que somos obrigados a ficarmos dentro da nossa casa, tá acontecendo mais violência do que antes. Então as mulheres estão se sentindo sobrecarregadas, pressionadas e acabam tirando a própria vida. Consequentemente, as denúncias de maltratos de criança também têm aumentado comparando com o ano passado e tem também alcançado um número recorde aqui no Japão.
Inclusive, o ano passado foram 190 mil denúncias de maus tratos com criança e esse ano tá aumentando, né? Então, olha o que tá acontecendo, tá bom? E naquela hora, né, eu falei que quem tá com, não é quem tá com depressão, né, que se suicida. Então, quem se suicida, na verdade, pelas pesquisas, e olha, gente, eu pesquisei bastante aqui com a ajuda do meu marido, né? Ele pesquisou bastante, imprimiu, lemos junto. Então, aqui, tem esse aqui também, tem esses daqui, as nossas anotações. Então, a gente leu bastante. E nos dados, né, pesquisas mostram que, na verdade, a pessoa ela é impulsionada, ela tem esse impulso a se suicidar quando ela enfrenta vários problemas ao mesmo tempo, né? Como, por exemplo, né, relacionamentos amorosos, problemas financeiros, problema na escola, problema no emprego, problema dentro de casa, né, na família, e problema, né, de saúde. Então, quando a pessoa enfrenta um conjunto, né, de problemas, e aí ela sente muito sobrecarregada, então ela é impulsionada, ela tem aquele impulso, né, eu não aguento mais isso, e acaba cometendo o ato, né. E também eles acreditam que teve esse suicídio, mas as pessoas que tentaram e que não conseguiram são 10 vezes mais do que as pessoas que tiraram a própria vida. Ou seja, teve 2.000 pessoas que se suicidaram, infelizmente, realmente perderam a sua vida, mas as pessoas que tentaram foram 10 vezes mais. É isso que os especialistas acham o que aconteceu, né? Voltando um pouquinho pro tema de problemas, né? Então, mesmo relacionamentos amorosos, existem vários problemas de relacionamentos amorosos, né? Então, o que é? Eu tô falando os principais motivos aqui, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. São quando tem uma separação, um divórcio ou uma separação. Você separou do seu namorado, da sua namorada, separou do seu cônjuge, aí sim um dos motivos, né? Onde acontece suicídio. Também pobreza e dívida, né? E problema na escola. Esse problema na escola é na fase que a criança tá mudando de escola, tipo, do cocô pra faculdade, da faculdade, né, pra um trabalho. Então, são momentos da vida que às vezes ela se decepciona, tipo, puxa, eu me esforcei tanto para aquele vestibular, muitas horas de estudo e não consegui. Ou tipo, entrei na faculdade, mas não era aquilo que eu imaginava. Ou tipo, estudei tanto e não consegui um emprego. Isso frustra o estudante que leva ele a esse ato, né? Outros problemas são problemas no emprego, né? Principalmente com relacionamentos no colega de trabalho. Porque a gente sabe, sempre tem um chato aonde a gente trabalha, não é mesmo? Aquela pessoa que, sabe, te tira do sério. Então são essas coisas, às vezes é tão ruim esses relacionamentos que a pessoa ela se sente tão mal que vai tirar a própria vida. Então temos que tomar cuidado, né, com os nossos relacionamentos. Temos que ser bonzinho com os nossos colegas de trabalho, porque às vezes, né, ele pode ficar muito magoado com aquilo que a gente faz, né? E também a sobrecarga de trabalho. Trabalhar muito, muito, a pessoa acaba ficando muito cansada. Esse também é um dos motivos. Mas o motivo maior não é a depressão. O motivo maior, que é mais da metade, na verdade, é quando a pessoa fica doente. E essa doença não se refere à depressão, e sim doença mesmo, doença de saúde, né? Quando a pessoa é diagnosticada, você tem essa doença, você vai ser assim, aí a pessoa passa assim por uma situação muito difícil dentro dela, eu tenho essa doença, e acaba tirando a própria vida. E então são isso que acontece, né? Contando também uma experiência triste que eu tive, né? Como tradutora, a gente também passa umas situações bem tristes. E infelizmente uma pessoa que eu acompanhava, que eu traduzia, que era doente, a doença dela era grave, ela tirou a própria vida. E pra mim, assim, foi um choque muito grande, né? E que aconteceu. Então, acontecem essas coisas, tá? E também, gente, por último, eu queria falar não de suicídio,
Mas também outro tipo de morte que é muito triste também, que é morte solitária. O que é isso? É quando a pessoa morreu, já faz 2 dias e ninguém descobriu, ninguém viu. Ela só depois de 2 dias que descobriram que ela faleceu. Isso é morte solitária, né? E esse daqui a gente achou os dados de Osaka. Em Osaka, só esse ano já teve 2.000 pessoas que morreram sem ninguém perceber, né? A maioria é idosos de mais de 60 anos, né? Aí a pesquisa mostra aqui que uma mulher idosa aqui no Japão, ela só fala com alguém, e esse alguém não é funcionário público não, é tipo alguém na rua, um amigo, algum conhecido. Então uma mulher idosa aqui no Japão só fala com alguém a cada 3 dias. Pior o homem, ele fala a cada 7 dias com alguém. Então já é muito solitário, né? E, gente, esse vídeo tá ficando muito triste. Bom, mas o que eu quero dizer é o que eu e você podemos fazer. Então, se for agora falar desses idosos, então é muito importante, talvez, a gente cumprimentar um idoso quando a gente vê na rua. Né? Porque sempre mora um idoso perto da gente. Onde a gente pode sempre estar cumprimentando bom dia, né? Genki desu ka? Acho que isso vai fazer muita diferença na vida dele, né? Outra coisa também, eu citei os problemas que as pessoas enfrentam. Quais são os problemas que traz a pessoa a tirar a própria vida? Então, se você conhece alguém que está passando por essas dificuldades, então agora a gente sabe que essa pessoa ela precisa de um pouquinho de mais atenção. E outra coisa, as pessoas que tentaram, mas não se suicidaram, elas falam que aquele sentimento foi temporário, ou seja, por um período ela foi pulsionada, ela teve aquela vontade muito grande, talvez até tentou, mas depois passou, né? Da mesma forma que os problemas eles passam, a gente supera, então essa vontade também, ela passa, né? Então, que nós, né, se você tá bem, né, você que estamos bem, que nós possamos ser então a mão amiga daqueles que não estão agora bem, né? Esse momento do corona, na verdade, olhando assim, o corona parece que é até uma coisa tão pequena comparando com esses outros problemas que estão aparecendo. Então é a nossa hora, né, de ajudar os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que moram ao nosso redor. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você. E você que não está bem, não deixe seu problema de lado. Não espere agravar, não espere você chegar nesse ponto, sabe? Pede ajuda. Eu sei que às vezes é difícil a gente pedir ajuda pro amigo, que às vezes o amigo vai te afundar mais. Então procure um profissional, tá bom? Procure um profissional. Se for falar particularmente, eu recomendo você procurar um profissional e uma igreja, um pastor, alguma pessoa que seja cristã, né? Minha recomendação, tá, gente? Pra poder te ajudar, tá bom? O vídeo de hoje ficou um pouquinho pesado, né? Mas espero que isso, né, desperte algum sentimento bom em vocês que assistem, né? Que possamos então despertar para fazer o bem, ok? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.